Boa noite, pessoal. Aqui é Sara Zimmermann e a gente está em mais um encontro do projeto Bora Gerar Valor, onde a gente vai trabalhar projetos do terceiro setor, ok? Então, a gente tem bastante gente que vai assistir a sala gravada, então, tomar o cuidado aqui de apresentar para vocês o passo a passo proposto e alguns exemplos do que nós vamos fazer na etapa 2. Para quem perdeu a etapa 1, o vídeo está disponível no canal da Zimmermann Pro do YouTube, ok? E agora, então, façam a parte 1 para a gente agora vir para a parte 2. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Perfeito, vamos lá. Bom, a gente está no projeto Então Bora Gerar Valor e apenas lembrando que na etapa 1, nós definimos. Só um minutinho, vamos lá. Definimos qual entidade, qual organização do terceiro setor com qual a gente iria trabalhar, nós dividimos os grupos, ok? E daí foi proposta o desenvolvimento de uma matriz SWOT, ou pelo menos da verificação das forças e fraquezas dessa instituição e também dados do mercado. Porque a gente viu aqui que existiam várias possibilidades, diferentes segmentos, diferentes mercados para serem atendidos, então não fazia sentido a gente fazer uma análise única, e sim cada grupo realizar a sua análise. Depois disso, nós fomos para a etapa 2, que foi a revisão de ofertas. Então, cada um dos grupos ficou responsável por verificar as ofertas da entidade, verificar a demanda de mercado dessas ofertas, e daí já sugerir novas ofertas, se assim fizer sentido, ou sugestões nessa apresentação como um todo. E, finalmente, a gente foi para a etapa 3, onde nós definimos ou revisamos também o posicionamento e a proposta de valor, beleza? E hoje a gente vem aqui na etapa 4, onde nós vamos trabalhar dados qualitativos, dados quantitativos, e vamos realizar análise Google, análise SEMrush, análise de redes sociais, que são sugestões minhas, para a gente se aprofundar 100% no segmento no qual a gente vai atuar, beleza? Então é o seguinte, quando eu pego qualquer tipo de projeto, de planejamento, por exemplo, né, que a gente está desenvolvendo bastante a proposta de um planejamento, eu e a minha equipe, nós levantamos diversos dados quantitativos e dados qualitativos. Pessoal, nesse caso especificamente, nós não vamos, por exemplo, contratar uma empresa de pesquisa que vai a campo, analisar a região, que a entidade atua, etc. e tal. Não. A proposta aqui é utilizar dados secundários, ou seja, dados que já existem na web, que estão disponíveis gratuitamente. Então, é bem assim, colocar a mão na massa, arregaçar as mangas e buscar informações disponíveis na web. Por isso, dados secundários, os dados já existem. E a proposta é que vocês levantem tanto os dados quantitativos quanto dados qualitativos. Qual que é a diferença deles? Quantitativos são dados que a gente pode quantificar, com os quais a gente pode quantificar. Então, buscar, de repente, números do IBGE da região, informações de associações ou entidades regionais que nos digam informações sobre, por exemplo, os animais cuidados, animais não cuidados na região X. A gente tem, por exemplo, aqui uma ONG do Nordeste, não lembro aqui exatamente o estado e a cidade. Buscar dados da prefeitura, buscar dados, inclusive, se a instituição tiver dados do mercado, são todos dados interessantes. Os dados quantitativos, eles são super importantes, porque eles nos ajudam a quantificar o mercado, e com isso a gente consegue falar, legal, estou partindo de tantas pessoas, estou partindo de X população, estou partindo de X marco quantificável, e daí no futuro eu posso, inclusive, realizar análises com esses números. Porém, entretanto, não é sempre que a gente encontra informações quantitativas de qualidade, ou pelo menos informações quantitativas recentes. Às vezes a gente encontra um relatório X de 4, 6 anos atrás que pode não mais fazer sentido. Então, além do levantamento dos dados quantitativos, a proposta é que vocês busquem dados qualitativos, que são aqueles dados não quantificáveis, mas tão importantes quanto. Então, por exemplo, nós podemos buscar profissionais da política da região
os quais informaram que vão explorar a iniciativa A, B ou C, e isso pode impactar, por exemplo, a entidade, a instituição. Nós podemos pegar informações não quantificáveis de empresas, associações, entidades da região ou do Brasil, falando sobre, por exemplo, o desenvolvimento do segmento A, do segmento B, do segmento C. Então, por exemplo, se a gente estivesse buscando sobre marketing digital, uma análise sobre o segmento de marketing digital, em termos de dados quantitativos, a gente buscaria informações de pesquisas realizadas tanto nacionalmente quanto internacionalmente, mas a gente também poderia buscar, por exemplo, citações de profissionais de renome no mercado. A gente poderia buscar literatura, olha os livros ali atrás, buscar informações que façam sentido de grandes nomes, enfim, de pesquisadores, sobre o segmento de marketing digital especificamente. Então, voltando aqui para o lado do terceiro setor, vamos buscar, de repente, informações não quantificáveis, mas tão importantes quanto, para que a gente tenha uma visão melhor do mercado. Essa parte é muito importante e muita gente deixa de lado, por dar um pouquinho de trabalho. É literalmente assim, são horas que você passa na frente do computador realizando essa pesquisa. Bom, dado um check nos dados quantitativos, dado um check no levantamento dos dados qualitativos, nós vamos para a análise digital. E daí, vamos literalmente abrir a tela do nosso amigo Google. Então, eu vou diminuir aqui os slides e abrir. Bom, legal, deixa eu ver aqui o que o Google me diz, por exemplo, sobre ONG, animais. Quando eu faço uma busca no Google, é legal, a gente tem alguns tipos de resultados. Tá escuro porque já são 7h15 e eu preparo essa tela aqui, não se assustem, ok? No meu browser. Bom, gente, a gente pode ter resultados como anúncios de rede de pesquisa. Nós podemos ter resultados do Google Meu Negócio. Nós podemos ter resultados orgânicos, que são os resultados os quais não tem anúncios. Nós podemos ter resultados de imagens. Opa, vamos lá. Pago, Google Meu Negócio, orgânico, imagens. Poderíamos ter vídeos que não estão aqui. Aqui a gente continua, né, orgânico, e a gente vai para algumas opções de anúncios. Poderíamos também ter perguntas frequentes, ok? Especificamente, meu Google aqui vai trazer algumas outras análises por causa de algumas extensões do Chrome que eu uso para análises, ok? Mas é muito interessante, assim, legal. O Google ele vai me trazer insights importantes, e é legal eu abrir uma tela do Google, abrir uma aba aqui e buscar o Google, principalmente em termos do Google Meu Negócio, para eu ter informações sobre os lugares, dada a minha região. Mas veja que interessante, talvez vocês estejam trabalhando com uma instituição que não seja na região de vocês, então é importante ajustar a região para que o Google faça essa análise. Então é legal, por exemplo, sendo o Google Meu Negócio um dos cases assim, importantíssimos para trabalhar no terceiro setor, nós podemos então entrar e verificar quais são as opções na região X, então quais são os nomes, verificar inclusive se a instituição que vocês estão atuando, com a qual vocês estão atuando, está presente no Google Meu Negócio, não está. É legal avaliar cada um dos itens. Então, verificar se o horário de funcionamento está legal. Se existe uma foto ou mais fotos do lugar apresentando o local. Se existem perguntas e respostas e qual é a nota e quantas pessoas avaliaram. A gente vai falar depois de estratégia, mas aqui a gente tem um trabalho super potencial, porque as instituições deixam muito a desejar em relação ao Google Meu Negócio. Por exemplo, aqui, legal. Essa é a foto do lugar, é isso mesmo? Fiquei em dúvida, tem foto dos animais aqui, não sei. Onde que estão as informações? Alguém sugeriu esse status, o lugar não existe, então alguém falando que de repente não existe mais essa localização. Vamos olhar aqui, ONG Coração Valente. Tem apenas 3 avaliações, 4.7 legal, mas apenas 3. Mas olha que legal, ele já tem fotos dos animais. Então, é legal a gente entender, que bonitinho. Gente, foto de animal é sempre, de filhote, é sempre algo à parte, né? Olha só. Aquele momento, mãe de cachorro, né? Para quem me conhece, eu tenho a Mafalda, e a Mafalda, inclusive, está aqui nos acompanhando. Bom, gente, vamos avaliar cada uma dessas instituições, ou pelo menos ter uma noção do mercado, porque a gente vai para a concorrência também, tá? Então, já vamos ver quantas opções a gente tem na X região, como é que os nossos concorrentes estão
posicionados no Google Meu Negócio, se tem fotos, se não tem, se tem informações, se tem perguntas. Isso aqui tá legal, ó. São 60 avaliações com nota 4.8. Tem uma foto de um carro aqui, especificamente, tá um pouco... será que fez sentido? Não fez? Acho que é alguma coisa errada. Tem foto legal de pessoas ali trabalhando, talvez pessoas, né, que apoiam, mas veja que interessante. Existem artes até trazendo informações sobre a Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa, mas não necessariamente tem, por exemplo, uma foto do local. Isso é importante para o Google Meu Negócio, ok? Então, no Google, explorem Google Meu Negócio. Mas a gente também tem que avaliar algumas outras informações. E daí a sugestão, sempre que a gente vai fazer uma análise no Google, é utilizar uma aba anônima. Como é que eu faço para utilizar uma aba anônima? Deixa eu abrir aqui o meu... vocês estão vendo aqui o meu menu. Então, eu venho aqui, por exemplo, no Google Chrome, ou no Safari, ou em qualquer outro navegador que você utilize, botão direito, nova janela anônima. Foi aberta uma nova janela anônima. Por que eu preciso de uma nova janela anônima? Ou existem nomenclaturas diferentes aqui no navegador, mas você quer uma navegação privada ou uma navegação anônima. Por quê? Porque quando você abre uma aba com o Google, acessando o Google do seu computador, de onde você sempre acessa informações, ou do seu celular, o Google tem informações sobre o seu histórico de busca. Então, por exemplo, se você sempre visita a ONG-A, tem grande probabilidade, existe uma grande probabilidade da ONG-A estar bem ranqueada na primeira página do Google, por exemplo, porque o Google está oferecendo a melhor experiência de busca para você. Agora, talvez a ONG-A não seja a mais bem ranqueada, talvez ela esteja em 25º lugar, é porque você especificamente sempre acessa a ONG-A, e por isso o Google trouxe esse resultado. Então, é sempre importante a gente fazer análise através de guias anônimas do Google. Então, no caso, eu vou buscar por ONG, uma guia anônima. ONG foi ONG dos animais, que eu coloquei só para ser justa aqui, ONG animais, legal. Então, ONG animais, vamos ver quais são os resultados que o Google me traz. O Google está pegando, de acordo com a informação do IP até do meu servidor de internet, ele quer saber minha localização, eu vou bloquear nesse momento, mas ainda assim ele me trouxe um CEP específico de Valinhos, São Paulo, a cidade onde eu moro. Não é o meu CEP especificamente, eu poderia trabalhar aqui no lugar exato, ou liberar minha localização para o Google. Isso é legal para quando o Google às vezes acha uma cidade ou uma região não a que a gente está. Eu estava numa aula sábado passado, por exemplo, e uma aluna do interior do Paraná, ela estava fazendo essa análise e estava caindo numa cidade a menos de 100 quilômetros da cidade dela, mas ainda assim ela não estava conseguindo analisar especificamente os componentes dela. Então, tomar cuidado com essa questão da localização, principalmente no que se refere a Google Meu Negócio, ok? Bom, mas vamos continuar. A gente tem aqui resultados pagos, olha que interessante. Então, nós podemos ver aqui que nós temos 3, entendo que ONGs, que estão fazendo anúncios no Google para a palavra-chave ONG Animais para a região de Valinhos, ou dentro de uma macro-região, que seja Brasil, que seja estado de São Paulo, etc. Interessante, deixa eu ver quais são esses anúncios, eu posso entrar em cada um desses sites, eu posso listar na minha análise, olha, site 1, 2, 3 e 4 está realizando anúncios. Caio aqui para os resultados orgânicos, Instituto Luiz Amel, Ampara Animal, Love Dog Hero, Observatório, enfim, Pets, né, que é uma instituição, que é uma empresa, né, ONGs, gato, cachorro, gato, enfim, aqui no final, mais opções de anúncios. Então, é muito legal para quem não tem acesso a uma ferramenta paga, literalmente usar o Google, mas numa aba anônima, para verificar quais são os resultados pagos, quais são os resultados do Google Meu Negócio, quais são os resultados orgânicos a serem avaliados. Porque você fala assim, Sara, eu não estou concorrendo com a Pets. Você não concorre com a Pets enquanto instituição do terceiro setor, né? A Pets é uma loja, mas ela está concorrendo com você com posicionamento na primeira página do Google. Então, é importante listar essa informação para falar, será que eu consigo melhorar a minha autoridade no Google? Lá na frente, nas estratégias. Em relação a Pets, para eu conseguir, de repente, ter o lugar que a Pets ocupa para a palavra-chave ONG Animais? Não sei, é algo a ser estudado. Então, e a sugestão é colocar numa planilha mesmo, quais são os resultados e a ordem deles. Aqui também apareceu, as pessoas também perguntam, então a gente também poderia avaliar perguntas.
frequentes, também poderíamos avaliar vídeos e também poderíamos avaliar imagens, se assim fizesse sentido para a nossa estratégia. Então, uma aba anônima do Google, analisar tudo isso, planilhar, para a gente ter informação. Bom, aí eu sugeri aqui no nosso PowerPoint que a gente fizesse uma análise da SEMrush e uma análise das redes sociais. Vamos começar pelas redes sociais especificamente. Então deixa eu avaliar aqui o amparaanimal.org.br. Vou abrir aqui uma nova aba. Um CTA aqui logo no começo, né, uma chamada para ação, um call to action para doação, legal, tem um calendário, ajude, quero ajudar, etc. Finalmente apareceu aqui. Então, Ampara, uma organização sem fins lucrativos, somos protetores de animais abandonados e vítimas de maus tratos. Como ajudar, doação, conscientização, castração, quero ajudar. Tem muita chamada para ação, muita mesmo. Interessante. Informações sobre eles, certificações, relatórios e as redes sociais. Então, analisem as redes sociais de cada uma das concorrências. Por que eu estou fazendo assim, né? Concorrência. Eu falo assim, putz, uma organização do terceiro setor não tem concorrência. Será que não? Porque se a pessoa escolhe doar para a instituição A, ela deixa de investir na instituição B, que seria a sua, por exemplo. Se a pessoa segue página A, ela pode deixar de seguir página B. Então, vamos analisar as redes sociais de cada uma dessas instituições, tá? Vou entrar aqui só em 2, mas certo seria entrar em todos, fazer essa análise de redes sociais. Então, é legal nessa planilha, em que vocês vão analisar o mercado, também criar, então, uma segunda aba, onde vocês vão listar quais são os concorrentes, e vocês podem, por exemplo, trazer as informações de qual rede social tem e quantos seguidores tem. Então, especificamente, Amparo Animal, que, inclusive, é uma página verificada, é um perfil verificado no Instagram, peguei uma enorme, eu não conhecia, tem 271 mil seguidores, 271 mil seguidores. A gente pode ter uma próxima coluna falando média de engajamento, então, 87.249, 453, nossa, 650, 300, a gente pode fazer uma média dos últimos X posts, falar média de engajamento, tantas curtidas e tantos comentários. Deixa eu ver o YouTube, quantos vídeos, qual o número de vídeos que essa instituição tem, se existem diferentes playlists, existem shorts, enfim, vários insights que a gente pode ter. É importante verificar não só a parte de criação de conteúdo, mas também a parte do engajamento, curtidas, comentários, compartilhamentos. Isso para as redes sociais dos nossos principais concorrentes. Vou fazer isso de 347? Não. Vou fazer de 10? Com certeza. Então, instituam aí uma quantidade X a ser avaliada dos principais concorrentes que vocês vão verificar na análise do Google de vocês para fazer essa busca. E o legal é que esse é o momento em que você não somente faz a busca para analisar a concorrência, mas para ter insights. Então, vocês também estão no momento de benchmark, que é aprender com o outro, buscar os cases, buscar as informações que são interessantes, que estão sendo realizadas, para discutir se você vai verificar, se você vai desenvolvê-las também. Então, utilizem esse momento para não só análise competitiva, mas também para a benchmark, ok? E daí, além de analisar as redes sociais, eu vou sugerir que vocês utilizem a SEMrush. É uma plataforma paga? É a que eu mais uso, mas existe a opção gratuita, tá bom? Então, vocês podem usar um período de trial, de teste, para fazer essa análise. Existem concorrentes, a SEMrush que também funcionam bem, Moz, SimilarWeb. Eu vou trazer essa porque essa é a que eu pago especificamente, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem 2 tipos de análise aqui. Da mesma forma que, se vocês separarem, a gente fez 2 tipos de análise no Google. No Google, eu sugeri que vocês fizessem análise de descobrir a concorrência e dados do mercado, mas que vocês também entrassem no site de cada um desses concorrentes e entrassem nas redes sociais de cada um desses concorrentes, certo? Então, aqui a gente vai ter o mesmo, o propósito aqui é o mesmo, a gente vai analisar o mercado e a gente também vai analisar a concorrência. Então, especificamente, eu vou buscar por ONG, animal. Mesma palavra-chave que eu usei no Google. É importante dizer que o Google vai me trazer ali dados, né, de acordo com toda forma, né, interna aí do Google
trabalhar, funcionar e trazer para a gente os resultados, e inclusive os resultados eles são regionalizados, e aqui a SEMrush vai buscar o banco de dados dela e vai fazer uma análise por país. Então, sempre garanto que vocês vão garantir que a gente está buscando resultados do Brasil. Então, veja quais informações eu tenho aqui. Buscando pela palavra-chave ONG animal, palavra-chave, termo de busca que as pessoas usam para buscar informações, existe uma previsão para que no próximo mês sejam realizadas 1,9 mil buscas no Brasil e que apareçam mais de 6 milhões de resultados. Isso daqui é interessante porque eu posso ter insight de outras palavras-chave que eu tenho que analisar tanto na SEMrush, mas no Google também. Por exemplo, percebam que a gente buscou por ONG animal, tanto aqui quanto no Google, certo? E existe um volume de busca de quase 2 mil buscas mês. Essa variação de palavra-chave aqui está me dizendo que a palavra-chave ONG de animais, no plural, tem 12 mil buscas mês. A gente está falando aí de pelo menos 6 vezes mais buscas por mês do que ONG animal. Então, vamos analisar essas variações de palavras-chave que façam sentido na nossa análise, tanto SEMrush quanto Google, ok? E esses daqui são dados quantitativos para a gente. Interessante. Para a palavra-chave 1, X, existe um volume tal de pesquisa, existe um volume tal de resultado. Para a palavra-chave 2, vou colocar aqui ONG de animais, existe um volume X de busca e existe um volume X de resultados. Está abrindo aqui, 4,3. Olha que interessante, veja que interessante. ONG animal, no singular, 1,9 mil buscas mês, 6 milhões de resultado. ONG de animais, tem 6 vezes mais número de busca, mas tem menos resultados. Ainda assim, um monte, né? 4,3 milhões. Mas são insights interessantes. Bom, é legal explorar aqui variações de palavras-chave. Na versão gratuita você não vai conseguir explorar tanto, mas a gente passa a ter insights legal para falar, legal, o que as pessoas buscam? E, por exemplo, será que as pessoas buscam por ONG de animais por estado? Aqui está me dizendo, ó, as pessoas buscam por ONG, existem 1,3 mil buscas por ONG de animais em Curitiba, ONG de animais em São Paulo, ONG de animais em BH, ONG de animais Rio de Janeiro, faz sentido também fazer essas buscas no Google, e eu já pensaria assim, eu vou achar uma informação aqui de ONG para cachorros, ONG para gatos, ONG para, enfim, né, trabalhando aqui no exemplo de animais. Então, são insights interessantes para a gente explorar e conhecer ainda mais o mercado. Percebam que por isso que tudo literalmente estava no mesmo slide, porque é uma ação exploratória. Você está na ferramenta A, volta para a ferramenta B, volta para a ferramenta C e vai embora. Bom, e daí eu vou pedir para vocês analisarem os resultados da SERP. Lembrando que a SERP é Search Engine Results Pages, ou seja, os resultados que vão aparecer no Google. Aqui está me dizendo que no banco de dados da SEMrush, para a palavra-chave ONG animal, não há resultados da SERP. Então, o banco de dados não tem informação. Vamos ver se aqui tem? Aqui tem. Então, para a palavra-chave ONG de animais, a plataforma está me dizendo que esses são os primeiros 10 sites posicionados de forma orgânica no Google, ou seja, não paga. Percebam que a gente fez isso no Google com mão na massa, literalmente, olhando por região, e aqui ele me diz um resumo do Brasil. Então, é legal eu também comparar e ver, esses são os mesmos 10 sites que eu avaliei lá no Google. Lembrando que quando a gente fala 10 sites, a gente está falando da primeira página, da segunda página e talvez da terceira página, tá bom? Porque na primeira página a gente tende a ter de 3 a 5 resultados orgânicos, mesmo na segunda, mesmo na terceira, o Google faz essa média, trazendo os anúncios também e os outros formatos de resultados. Google Meu Negócio, vídeo, foto, perguntas frequentes. Bom, então, vamos lá, planilhinha. Temos aqui esses 10 resultados orgânicos a serem avaliados, e daí, olha só, um dos 10 é um Instagram. A que a gente estava olhando, amparaanimal.org.br, estou me sentindo mal, que eu não conhecia eles, desculpa aí, gente. Pets aqui de novo. Os outros são ou informações ou as próprias instituições. E daí o legal aqui é que, além de fazer essa análise, aqui análise de quais são os sites que estão bem posicionados, a gente consegue analisar o site em si. Então, eu vou abrir 2 para vocês verem. Abrindo uma nova guia. Mas antes de sair dessa tela, só falar para vocês que também pode ser que apareçam na palavra-chave que eu coloquei, que tipos de anúncios estão sendo
rodados para essa palavra-chave, tá bom? Sempre são anúncios aqui na SEMrush de rede de pesquisa. Para ONG de animais apareceu um, para ONG animal não apareceu nada, tá bom? E agora a gente vai para a análise do site. Por que é legal fazer essa análise do site? Porque a SEMrush vai me dizer, olha, esse site aqui tem, vou focar aqui nos pontos principais. Existe uma previsão para que no próximo mês ele receba 9.000 visitas, uau. Existe um tráfego pago, uau. Essas são as principais palavras-chave para qual esse site ranqueia. Então, aqui está me dizendo que o site love.doghero.com.br está na primeira posição para a palavra-chave ONG de animais. ONG animais, ONG para animais, ONGs que recolhem animais. Aqui só, ONG de cachorros especificamente, não está na primeira, está na segunda posição, ainda assim na primeira página do Google, tá bom? Então a gente passa a ter insights que lá no Google a gente não tinha, sobre os acessos desses sites. Como vocês estão trabalhando, porque uma coisa é fazer análise dos 10 principais. Os 10 principais, os 10 primeiros resultados orgânicos do Google, bom, eles têm uma certa qualidade de acordo com os padrões do Google, pré-requisitos do Google, por isso que eles estão entre as 10 primeiras posições. Então, muito provavelmente, eles têm um acesso considerável. Aqui a gente está falando de 9.000 acessos para o love.doghero.com.br, e estamos falando aqui de proamparaanimal.org.br, 8.8 mil acessos mês, previsão, e aqui também mostra para a gente as palavras-chave, mas enfim, o fluxo de acessos. O que é importante, fluxo de palavras-chave, desculpa, dando tráfego. O que é importante que vocês saibam, que vocês reflitam sobre, é que, talvez, ao analisar concorrentes específicos da ONG, porque a gente está fazendo uma análise digital, mas a gente também faz uma análise off, certo? No bairro que eu moro, da cidade de São Paulo, existem X localizações. Então, eu também vou analisar as X instituições. Eu também vou analisar essas instituições. A gente está trabalhando no ON aqui, mas também seria feita uma análise no OP. No ON, especificamente, se vocês buscarem uma instituição muito pequena, talvez ela nem tenha site, talvez ela nem tenha redes sociais. Ou pode ser que ela tenha um site, mas que uma ferramenta como essa não traga resultados para você, assim como aqui apareceu a informação de não há resultados, não há dados a serem exibidos, isso pode acontecer com sites de instituições menores, tá bom? Paciência, seguimos em frente com a análise mais visual do site. Mas se for um site que esteja dentro do banco de dados do SEMrush, vale a tentativa, vocês passam a ter insights legais. Eu vou pegar eu não vou pegar a URL exata, e vou pegar domínio raiz, vou na doghero.com.br, e vou vir aqui para domínio, pesquisar, já está indo. Ó, aqui está dizendo que doghero.com.br, esse site inteiro tem um tráfego só de 2,7 milhões. Uau! 2,7 milhões de visitas mês. Se eu pegar especificamente o amparaanimal.org.br, bom, a gente já estava no domínio, mas só para confirmar, 19 tráfego, só 20 mil visitas mês, ok, pessoal? Lembram da planilhinha que a gente estava fazendo da análise competitiva? Colocamos aqui, colocamos mais uma coluna, previsão de visitas ao site, tanto mês. Palavras-chave ranqueadas, tantas mês. Vamos ver se a gente tem insights diferentes. Nesse momento, eu não vou sugerir que a gente faça uma análise de posicionamento competitivo especificamente para ONGs ou para instituições do terceiro setor, mas é legal, se a ONG for grande, a gente consegue resultados aqui, mas se não, não necessariamente a gente vai ter resultados ABC, e eu vou deixar isso para outro momento, porque a gente está num projeto mais simplificado, tá bom? Então, vou sugerir que vocês foquem em qual é a informação do tráfego, quantas palavras-chave estão ranqueadas, quais são as principais palavras-chave orgânicas e quais são as posições dessas palavras-chave orgânicas. Essa é a sugestão de foco para vocês. Com isso, a gente volta, então, para a etapa 4, quando, então, vocês vão terminar de fazer análise de dados quantitativos, qualitativos, vão pesquisar no Google, vão pesquisar nas redes sociais, vão pesquisar numa plataforma paga, no período trial, se vocês não tiverem acesso pago, para ter insights sobre cada um dos concorrentes e do mercado também.
Essa análise é muito importante para a nossa próxima etapa. Na etapa 5, nós vamos desenvolver personas. Eu deixo isso para o nosso terceiro vídeo, mas a definição de personas, bom, e tudo que a gente vai fazer a partir de agora, de forma alguma nós vamos desenvolver qualquer estratégia baseada, nossa, hoje está difícil, baseada em achismos. Então, é muito importante que vocês realizem todas essas análises para que vocês estejam prontos para a próxima etapa. Ok, pessoal? Então, foi um prazer. Até o próximo encontro. Desenvolvam seus projetos. Mandem para mim se vocês tiverem qualquer dúvida, especificamente com a turma aqui que eu estou desenvolvendo. E no futuro, se alguém quiser passar por cada uma dessas etapas para desenvolver o seu projeto, fique à vontade para colocar aqui nos comentários para que eu responda e que a gente arrase cada vez mais no marketing digital para quem precisa. Tchau, tchau. Até a próxima.